Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós leremos, meus irmãos, os versos de 5 a 11, dando continuidade à nossa série de exposições na Carta de Paulo aos Colossenses, a supremacia de Cristo. Já estamos há alguns meses, eu creio que estamos próximos a completar 6 meses da exposição desta carta, e tem sido para nós muito edificante. Também lembro aos irmãos, tanto aqueles que estão aqui, aos que nos visitam, e também aqueles que nos acompanham através da transmissão, que as nossas mensagens estão à disposição no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Também, aos poucos, estamos colocando a série de mensagem no Spotify, ok? Já temos um canal no Spotify, um perfil no Spotify, e aos poucos estamos acrescentando também as mensagens de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 11, diz assim: a santa palavra do nosso Salvador. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar. Pai amado, Tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nos faz mais sábios do que os idosos, porque guardamos a Tua lei. Ó Senhor, por meio dela, nós somos expostos. São expostas também as intimidades do nosso coração diante da Tua presença. Por isso nós te rogamos, por meio do ministro interno, que é o Espírito Santo, aplica a Tua palavra aos nossos corações, de sorte que saiamos daqui mais próximos do Senhor, edificados, santificados e desejosos de viver uma vida que honra, glorifica e enaltece o Teu nome. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que todo cristão deve andar com a sua certidão de óbito. E essa mensagem talvez, essa frase talvez lhe impressione, mas ele chama a atenção para o fato de que nós morremos já. Nós já passamos por uma morte. Nós já morremos para o velho homem. Quando Cristo Jesus alcançou as nossas vidas, nós fomos mortificados para vivermos uma nova vida. E andar com a certidão de óbito é nos fazer lembrar que nós agora recebemos uma nova vida. Que aquilo que era passado ficou para trás. E que não necessariamente para trás seja algo ligado ao tempo cronológico. Algumas pessoas nasceram em lares cristãos e aí podem dizer assim: eu nunca tive um passado longe de Cristo. Mas há um passado que é pertencente a todos nós, que é o passado do homem em Adão. Em Adão, todo homem é caído no pecado. Em Adão, todo homem é alguém que andava segundo a sua própria carne, segundo os seus próprios desejos. E mesmo aqueles que sempre foram crentes, nasceram num lar cristão, nunca se afastaram, por assim dizer, do Evangelho, ainda assim precisam mortificar o velho homem.
Portanto, todos nós estamos incluídos nesta mensagem que o apóstolo Paulo traz aos irmãos de Colossos: fazei morrer a vossa velha natureza. Há dentro de nós duas naturezas que militam contra a outra. O apóstolo Paulo diz que elas são opostas entre si. A nova vida versus a velha vida. O homem espiritual versus o homem carnal. E nós temos agora, em Cristo Jesus, a responsabilidade e também o poder e a graça de mortificarmos o velho homem para vivermos a nova vida que Deus reservou para nós. É por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos em Colossos para estarem atentos à nova vida que lhes foi proposta em Cristo Jesus. E por que, irmãos, Paulo chama a atenção aos irmãos de Colossos? Porque havia na igreja de Colossos alguns judeus que se aproximaram desses irmãos e que eram adeptos de práticas ainda do judaísmo, que queriam se colocar em pé de igualdade com a justificação pela graça por meio da fé. Em outras palavras, eles diziam assim: para você ser um verdadeiro cristão, você precisa de Jesus. Porém, além de Jesus, você precisa passar por determinados rituais. A circuncisão, por exemplo, o cumprimento de festas e de datas específicas do judaísmo. E se você for apenas cristão e tiver apenas Jesus, sem estas coisas, você não é um crente completo. Você deve, então, fazer essas duas coisas: ter uma nova vida em Cristo, ou receber Jesus como seu Salvador, mas também se submeter a estas regras. Paulo, então, defende de forma veemente que a justificação do homem é pela graça apenas e por meio da fé somente. No sentido de que nada, nenhum costume, nenhuma tradição, nenhuma doutrina ou ensinamento humano deve se colocar em pé de igualdade com o Evangelho, com a justificação pela fé por meio da graça. Porém, além destas coisas, estas pessoas que defendiam estas práticas tinham, via de regra, uma vida moral alheia àquilo que a palavra ordenava. Eles eram religiosos exteriores, eles cumpriam os rituais, eles se circuncidavam, eles participavam das festas ligadas ao cerimonialismo da antiga aliança, porém, no dia a dia, suas vidas comuns, eles viviam totalmente distantes da vontade de Deus. Eles se prostituíam, praticavam impurezas, mentiam, mas se arrogavam de serem cumpridores da lei. Típicos fariseus, como nós encontramos nos tempos de Jesus. Os fariseus viviam uma vida exterior muito pura, que chamava a atenção das pessoas e era alvo dos aplausos, dos holofotes dos homens. Jesus diz, porém, que eles tinham dentro de si a morte. O apóstolo Paulo chama alguns deles de parede branqueada, e alguns deles são chamados também nos evangelhos de sepulcros caiados, porque por fora aparentam uma coisa, mas por dentro cheiram a morte. Assim, queridos, é todo aquele que quer viver uma vida dupla, acreditando que o estar na igreja é sagrado, mas a partir de amanhã no trabalho eles podem ser profanos. Você deve ser na igreja santo e você deve procurar fazer as coisas corretas, mas no seu dia a dia, a sua vida é desassociada da sua fé. E é exatamente isso que os judaizantes faziam, despreocupados com a pureza, com a santidade, com uma vida de justiça e de retidão. Eles não apenas colocavam um peso maior sobre os cristãos, como também eram maus exemplos para aqueles que, porventura, quisessem ser seus seguidores. Então, esta palavra do apóstolo Paulo, ela é uma defesa para a igreja de Colossos, para que eles não se contaminassem, ao mesmo tempo é um ataque contra os falsos mestres, a fim de que estes saíssem, de fato, do meio do povo de Deus. Nós sabemos, irmãos, o Novo Testamento está repleto de alusões a este tipo de gente,
que se aproximava da igreja, que falava de santidade, que tinha uma vida exterior, uma performance agradável aos homens, mas suas vidas eram vidas corruptas, impuras e imorais no dia a dia. Queridos irmãos, aqui, já de início, eu gostaria, portanto, de chamar a atenção de cada um de vocês, assim como chamo também a atenção do meu próprio coração. Deus não aceita vida dupla. Deus não aceita vida dupla. Ou nós somos dele por inteiro, ou nós não somos dele. Jesus não quer um pedaço das nossas vidas. Jesus não quer se assentar no trono das nossas vidas apenas num dia da semana, deixando os outros dias para nós vivermos como nós acreditamos que devemos viver. Não, nós somos comprados por ele. Eu não sei se você atentou, mas gostaria de chamar a sua atenção à importância de atentarmos para as canções que nós cantamos. Nós acabamos de dizer ao Senhor numa frase algo que é muito importante. Nós dissemos para Ele: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. E a Bíblia diz isso, que o povo de Deus é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de manifestarmos a glória daquele que nos tirou das trevas, as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Portanto, eu e você, quando recebemos a Cristo, nós perdemos o certificado de propriedade das nossas vidas. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Eu não faço de acordo com o que eu penso, com o que eu acho. A minha vida não é guiada pelo meu coração, e nem mesmo pela paz que o meu coração pode ter. Porque muitas vezes nós sentimos paz em coisas equivocadas, visto que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, diz a Escritura. Portanto, não seguir pela paz, não seguir pela sua própria mente, não seguir por aquilo que o seu coração mais palpita. Seja alguém guiado pela palavra de Deus, porque você é propriedade de Deus. O seu direito sobre a sua vida foi anulado com o Cristo Jesus. É por isso que a Escritura diz assim, que nós somos servos de Jesus. E embora, com todo respeito ao tradutor, tenha feito um excelente trabalho, talvez a palavra não exprima, não expresse aquilo que quer dizer a Escritura. Porque no original, a palavra servo de Deus é escravo de Deus. Quando Maria, com 15 anos, mais ou menos, recebeu a visita do anjo do Senhor, dizendo que ela foi muito favorecida, mandando ela alegrar-se, fazendo com que ela se anulasse de todos os seus sonhos, de todos os seus planos, para viver a vontade de Deus, recebendo no seu ventre ainda uma menina, uma adolescente, o Filho de Deus, a luz para a salvação de toda a humanidade. Ao final do seu diálogo com o anjo Gabriel, ela responde: eis aqui a tua escrava, seja feito conforme a vontade do Senhor. Aquela jovem menina deve ser por nós sempre lembrada com muito respeito. Não é corredentora, não é a mãe de Deus no sentido de que ela veio antes. Ela não foi assunta aos céus, como dizem os romanistas, mas Maria certamente é uma grande heroína da fé, uma mulher admirável, que ainda jovem tomou a decisão de servir apenas ao Senhor e de ser a sua escrava. Meus irmãos, não existe liberdade. É muito importante que você entenda isso. Teologicamente falando, não existe liberdade. Ou você é escravo de você mesmo, do mundo, do diabo, da sua própria vontade, que é a carne, ou você é escravo de Cristo. Esta é a liberdade verdadeira e plena. É servirmos a Deus, sermos escravos de Jesus e vivermos para a glória de Jesus. Agora, esta é a melhor e a plena escravidão da liberdade, porque em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. E quando ele diz não, 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 não é porque ele está nos privando da liberdade, é porque ele está nos privando do mal, está nos privando de frustrações. Quando ele diz, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim,
Não é porque Deus tem medo de perder a pose dele, porque ele continuará sendo Deus se nós o adorarmos ou não. A verdade é que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, porque outros deuses não existem. São fruto da imaginação do homem. E se você ora a eles, se você pede alguma coisa a eles, você está falando ao vento, à sua própria imaginação. Você estará se frustrando, porque na verdade só existe um Deus, que é o Senhor de todas as coisas. O resto, os homens atribuem divindade, e por serem obras das mãos dos homens. Boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Os homens se tornam semelhantes àquilo que adoram, como diz o Salmo da Escritura. Nós não. Nós adoraremos ao Senhor nosso Deus. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, diz a Escritura. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aqueles que confiam no Senhor serão amparados em tempo de angústia. Mas aqueles que confiam em deuses se frustrarão, pois estes nada podem fazer por nós. Meus irmãos, ao olharmos para esse texto e percebermos a nova vida que nos foi proposta, nós precisamos ter no nosso coração a certeza e a decisão firmada. Eu já morri para o mundo. Eu já morri para mim mesmo. Eu já morri para os meus desejos. Agora eu vivo para Deus. Com o texto da palavra aberto, observe o que diz a Escritura Sagrada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Verso 5, desculpem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos ler todos juntos apenas esta frase. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Sabe qual é o termo que o apóstolo Paulo usa aqui, irmãos? E o grego tem muito, né? Nós temos muito da linguagem grega. A palavra usada por Paulo aqui, fazer morrer, significa necrose. Já deu para você entender, né? Necrose. Quando uma parte do corpo necrosa, não tem mais serventia. E precisa ser urgentemente arrancada, para que o sangue não circule por lá e não haja mais prejuízo ao restante do corpo. Então, quando necrosa, chega ao ponto de necrosar mesmo, não há outro caminho a não ser retirado. O apóstolo Paulo diz assim: vocês morreram para a antiga natureza, necrosou, não tem mais jeito, não se adequa à vida que Deus preparou para vocês. Portanto, façam morrer. Façam morrer. Como é que nós podemos fazer morrer? Qual a nossa responsabilidade na vida cristã quanto à santidade? O apóstolo Paulo diz: faça morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Observe comigo aqui, irmãos, alguns termos usados aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles, a prostituição, cujo termo no original é porneia, de onde vem a palavra pornografia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos matar a prostituição no nosso coração, porque a prostituição vem logo de cara, irmãos, porque é um pecado contra o corpo. E um pecado contra o corpo traz marcas para o corpo e pode trazer muita dificuldade para aqueles que querem servir a Jesus. A ideia aqui, irmãos, é de uma vida de santidade quanto à pureza no tocante à sexualidade. Logicamente se refere aos solteiros a uma vida de santidade, evitando a sexualidade, neste período, e aos casados, evitando a sexualidade fora do casamento, aquilo que nós chamamos de adultério. Quanto aos solteiros, chamamos de fornicação. Ou seja, tudo aquilo que é
ilícito quanto à atividade sexual. Nós citamos apenas estes dois, mas também, logicamente, esse texto se refere a qualquer coisa que se encaixe dentro do 7º mandamento, que nos diz: não adulterarás. Qualquer relação sexual ilícita, seja a prática dela ou mesmo pensamentos e desejos não controlados. Nós cristãos recebemos do Senhor o poder de controlarmos a nossa própria necessidade ou nosso próprio desejo. Meus irmãos, algumas pessoas vivem nesta área como se fossem verdadeiros animais. Mas nós em Cristo Jesus recebemos o poder de dominar, de controlarmos os nossos próprios desejos. Ainda que eles batam a porta, cumpre a nós dominar aquilo que está dentro do nosso coração e também nos nossos pensamentos. É claro que existem formas de nós contribuirmos para diminuirmos estas tentações, tanto ligadas à prostituição como à impureza, à luxúria, aquilo que quer fazer com que o nosso coração seja infectado pela ferida da imoralidade. Nós podemos e devemos, irmãos, atentar para a entrada do nosso corpo, que são os nossos olhos. Estava comentando agora há pouco na nossa sala, que depois que estourou esta moda de academia, que agora toda esquina tem uma academia, nós temos visto também mulheres seminuas na rua. E homens também se vestindo de forma inadequada nas ruas. E nós, como cristãos, precisamos redobrar os nossos cuidados. Não é que você não pode ir na academia, e nem é que você não pode mais ir na rua, visto que o pecado não é resolvido dessa forma. Mas nós devemos redobrar os nossos cuidados, a forma como nós olhamos, os nossos pensamentos. Também, meus irmãos, antigamente alguém, para ter acesso à pornografia, precisava entrar numa banca de revista e pedir lá ao dono da banca alguma coisa desse tipo. Embora errado, se fazia muito no passado. Hoje em dia, a pornografia está nas nossas mãos através de um aparelho celular. E não necessariamente você precisa acessar pornografia. A pornografia está nos stories das redes sociais, às vezes até de irmãs distraídas e descuidadas, muitas vezes, que não cobrem os seus próprios corpos. Meus irmãos, nós precisamos vigiar, tanto aqueles que são alvo da sensualidade dos outros, como aqueles que provocam sensualidade não se vestindo de forma adequada. Essas são atitudes da antiga natureza, do velho homem. Isto não pertence ao povo de Deus, não faz parte da agenda do povo de Deus. O que faz parte da agenda do povo de Deus é a sensualidade dentro do casamento. Para isso ela é lícita, mas fora do casamento é inadmissível. Eu estava assistindo um dia desse um corte de uma cantora, Fernanda Brum, muito bonita por sinal, e a pessoa que estava entrevistando ela era uma mulher, falou alguma coisa sobre ela ir à praia e postar foto, alguma coisa assim, e ela disse: não, jamais. O meu corpo pertence ao meu marido. E eu não descubro o meu corpo para que outros homens, nem mesmo outras mulheres, possam ver. E a pessoa diz assim: mas você tem um corpo tão bonito, você é tão bonita. Ela disse: graças a Deus, mas tudo para o meu marido. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é contracultural. Algumas pessoas vão chamá-la de retrógrada. Algumas pessoas vão dizer que ela é puritana, fundamentalista ou coisa desse tipo, mas ela está apenas sendo uma serva do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor, que diz que essas coisas são boas dentro da relação do casal e não para fora. Meus irmãos, como nós precisamos ser vigilantes quanto a isto, tanto quanto ao lidarmos com a sensualidade nos outros, como também a cuidarmos. Os pais também são responsáveis por esse cuidado para com suas filhas, para com os seus filhos. Também de ensiná-los a respeitarem o corpo das suas namoradas, dos seus namorados, não defraudarem uns aos outros, como diz a palavra de Deus na carta aos Tessalonicenses. Eu sei que esta é uma mensagem que deixa muita gente tensa e que
mesmo assim precisa ser falada e precisa ser dita. Nós, como cristãos, precisamos agir contra a cultura deste mundo. A cultura deste mundo é a sensualidade. E como irmãos, nós homens temos nos assustado com o excesso de sensualidade nas mulheres nos últimos dias. E não apenas eu, homem cristão, mas muitas vezes conversando com motoristas de aplicativo, seja de carro ou de moto, alguns deles dizem que muitas mulheres têm se aproveitado da condição de estar ou numa moto ou num carro para provocar sensualidade nos homens. E muitas vezes tenho alertado algumas pessoas, olha, toma muito cuidado com essas coisas. Primeiro eu faço o alerta quanto às questões legais, porque hoje no nosso país basta uma mulher dizer que foi e a vida de um homem já vai ladeira abaixo, né? Não precisa de prova, não precisa mais de nada. E muitas vezes nós temos encontrado casos em que não é verdade e muitos homens acabam pagando o preço. Mas também quanto àquilo que é a vontade de Deus, pois infelizmente muitos destes acabam destruindo suas famílias, prejudicando seus casamentos. Certa vez conversando com um senhor de meia idade, inclusive vindo aqui para a igreja, chegando aqui numa quarta-feira à noite, eu ainda fiquei mais 5 minutos conversando com ele, porque ele veio no caminho todo se arrogando do que fazia dentro do carro, com mulheres que se insinuavam, até que eu o coloquei contra a parede, quanto à lei do Senhor, e também quanto ao amor ao próximo, se ele gostaria que a esposa dele fizesse a mesma coisa com ele. Eu sei que não foi uma pergunta muito agradável, e nem foi uma conversa que talvez ele imaginasse que fosse o desfecho. Se ele tivesse visto o destino que eu estava vindo para uma igreja, talvez ele tivesse se ligado mais. Mas ali eu encurralei quanto à lei de Deus, que Deus iria cobrar dele tudo aquilo. E no final ele reconheceu que de fato era errado o que ele estava fazendo. Meus irmãos, nós precisamos também sermos aqueles que proclamam a verdade. Nós precisamos ser aqueles que falam a verdade. E se você tem a oportunidade de corrigir um amigo, uma amiga, quanto a estas questões, à luz da palavra de Deus, faça também com sabedoria. Talvez alguns de vocês amanhã vão ouvir dos seus amigos de faculdade, da escola ou do trabalho, o que fizeram no final de semana, se arrogando dos seus atos malignos de prostituição, de impureza, de malignidade. Peça a Deus sabedoria para ser um instrumento de Deus, para trazer àquela pessoa a realidade do seu pecado e as consequências do seu pecado diante de Deus e apresentar-lhe a mensagem do Evangelho. Se você também tem condição de corrigir um amigo, uma amiga, porque às vezes há pessoas que não percebem que estão provocando a sensualidade. Se você tiver essa oportunidade de fazer isso, faça. Às vezes as pessoas querem que o pastor faça isso. Pastor, o senhor viu a roupa de fulana? Não, não vi. Não vi a roupa de fulana, nem a de Beltrana. Eu vejo a roupa da minha esposa. Graças a Deus. Mas nós podemos corrigir uns aos outros. Inclusive a Bíblia nos diz aqui um recado às mais moças e um recado também às irmãs mais experientes. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem orientar as mulheres mais novas. Às vezes a flor da idade, o vicejo, né, a viçosidade, né, se eu posso dizer assim, da idade, às vezes não faz com que muitas jovens percebam que precisam cuidar melhor dessas áreas. E aí precisa haver humildade por parte das mais jovens e também sabedoria por parte das irmãs mais velhas, para trazerem à luz a estas jovens o cuidado que elas devem ter com o seu próprio corpo e também com os olhares dos homens. Peça a Deus essa sabedoria e que a igreja do Senhor seja esse ambiente em que não precise o pastor corrigir uma irmã jovem quanto a isso, mas que sejam as mulheres da igreja edificando umas às outras, corrigindo umas às outras, cuidando desta área para a glória de Deus. E quando nós combatemos, irmãos, a sensualidade, nós não estamos combatendo a beleza, tá? As irmãs devem continuar se embelezando, se cuidando, mas beleza e sensualidade fazem uma diferença muito grande, tá? É possível ter as duas coisas, beleza e discrição. É possível ter beleza
e ter também a sensualidade para dentro do casamento apenas. A mulher virtuosa encontrará isso. Portanto, irmãos, cuidado. Nós devemos lembrar que muitos dos pecados que nós encontramos, os homens caíram por sua própria concupiscência e não justifica o seu pecado, mas muitas vezes foram provocados de alguma forma por mulheres. Então cabe ao homem controlar-se, e nada justifica o adultério, mas também cabe à mulher controlar também a sua sensualidade. Nós temos alguns casos nas Escrituras, né? Nós lembramos da mulher de Potifar, que se insinuou contra José, e José fugiu dali e conseguiu então se livrar daquela situação embaraçosa. E conversando com o pastor Wendel, ele estava lembrando algo que ouviu de um outro pastor e disse assim: José não correu da mulher de Potifar, José correu dele mesmo. José correu do seu próprio coração. Isso significa que nós, homens, devemos nos preocupar acima de tudo com o nosso próprio coração, pois dele procedem os maus desígnios. A Bíblia fala mais, observe aqui, o texto nos diz que nós devemos também nos livrar, além da prostituição, da impureza e da paixão lasciva. Aqui é um combo de pecados ligados à imoralidade. Nós também vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Aqui é um termo bem geral, a ideia de desejo maligno, mas embora ele seja geral, ele expressa um desejo intenso. A ideia aqui é de um desejo não contido por alguma coisa. Irmãos, por que nós devemos combater desejos não contidos? Porque nós recebemos como virtude do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade que Deus nos dá de nós controlarmos os nossos desejos, as nossas afeições, mesmo quando elas estão num nível mais intenso. Seja a vontade de brigar com alguém no trânsito, seja a vontade de dizer uma palavra de ira contra alguém, ou seja qualquer outra vontade que aqueça o teu coração, ao ponto de você explodir, não há tentação além das nossas forças. Da mesma forma que nós somos tentados, nós temos o poder e a capacidade de controlarmos os nossos desejos mais intensos. Quando Deus percebeu que Caim teve o seu semblante caído por conta da inveja, pelo fato da oferta do seu irmão Abel ter sido aceita, Deus o alertou dizendo: o teu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Havia então aí uma capacidade de Caim de dominar o seu próprio coração. Ele não fez, nós sabemos o resultado disso. Jamais poderíamos imaginar que numa geração após a geração de Adão, a malignidade não estava ainda espalhada, por assim dizer, mas ela alcançou o núcleo primário, a família. Adão ficou contra Eva, Eva se revoltou contra o seu marido, e depois a mancha do pecado alcançou os irmãos. Caim matou Abel, pois não controlou um desejo intenso do seu coração. Meus irmãos, nós não podemos justificar os nossos pecados dizendo: foi mais forte do que eu, pois nós não recebemos o espírito de covardia, mas de moderação. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Esse Espírito, ele confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e que nós somos da luz. Esse Espírito, alimentado em nossos corações pelos meios de graça, aquece o nosso coração e faz derreter todo o gelo do pecado. Cabe a nós, portanto, irmãos, alimentarmos a nossa fé através dos meios de graça, para estarmos firmes nas horas da tentação. Jesus mesmo alertou os apóstolos no Getsêmani: orai e vigiai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Veja que Jesus alertou os apóstolos dizendo: vocês não puderam vigiar nem por um pouco de tempo. Vocês se distraíram, vocês se desligaram de uma realidade e acabaram cedendo à tentação do maligno. Meus irmãos, quando nós caímos, é pela nossa própria distração, é pela nossa própria falta de vigilância. Não é porque foi mais forte do que nós, porque nós recebemos em Jesus Cristo o Espírito que nos capacita a dizermos não ao pecado, a rejeitarmos aquilo que nos afasta de Deus. Mas muitas vezes nós cedemos e ainda nos desculpamos diante de Deus e dos homens, dizendo: aconteceu. Não existe isso. Nós temos sim, por meio de Jesus e pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, poder para rejeitarmos os desejos mais intensos do nosso coração. Há também uma outra área que o apóstolo Paulo nos diz fazermos morrer: a avareza. A ideia aqui é aquele anseio de nos satisfazermos que nunca se acaba. A ideia da avareza é a busca pelo ter insaciável. Você sabe bem, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos controlar os nossos anseios pelo ter, pelo possuir. Muitas vezes nós recebemos até um pouco a mais, mas nós já comprometemos aquilo que nós recebemos. Muitas vezes nós vamos além do que aquilo que nós podemos e devemos. E quantas vezes nós já não nos vimos sufocados, como se usa por aí, com a corda no pescoço, diante de situações que podem nos ocorrer acidentalmente, mas que muitas vezes ocorrem pela nossa própria falta de administração, o desejo excessivo de ter. Paulo diz: cuidado com a avareza. A avareza não é só pirangagem, como nós chamamos aqui no Nordeste, né? A avareza tem muito a ver com o desejo contínuo e insaciável pelo ter e pelo possuir. A Escritura nos diz: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para onde vai? Muitas vezes, irmãos, por conta desse desejo de ter, nós nos submetemos a situações vexatórias, em que nós queremos tirar vantagem dos outros. Às vezes, usufruindo de uma situação de queda do nosso próximo, nós queremos subir. Não subir pelas escadas normais, mas subirmos pisando nos outros. Tome cuidado com as propostas que lhe são feitas. Nem sempre ganhar é ganhar. Às vezes ganhar é perder. Há muita gente ganhando e perdendo a sua alma. Há muita gente ganhando dinheiro, perdendo a sua paz. Há muita gente adquirindo bens e perdendo o bem maior, que é a comunhão com Deus. Cuidado com a avareza, cuidado com o desejo incessante de ter. Tenha na sua mente aquele princípio de Agur: peço ao Senhor que não me des nem riqueza e nem pobreza, rico para não me esquecer de ti, e pobre ou miserável para que eu não precise pedir emprestado. Dá-me o pão que me for necessário. Jesus nos ensina também a orar dizendo: o pão de cada dia nos dai hoje. E quando Deus alimentou o povo no deserto, o maná caía todos os dias, aquilo que era necessário para o povo viver. E caso eles, por ansiedade, pegassem o dobro, ao encontrar no outro dia, encontravam alimento podre, porque eles deveriam, na verdade, confiar que Deus supriria as necessidades dia a dia. A Bíblia nos diz, irmãos, quanto a isto, que basta a cada dia o seu próprio mal, e que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo vestir, porque o nosso Pai que está nos céus sabe de tudo que nós necessitamos antes mesmo de nós abrirmos a boca. Meu irmão e minha irmã, cuidado com o desejo não controlado. Deus lhe dá pela graça o poder de controlar tudo aquilo que o seu coração anseia. A verdade, irmãos, é que o nosso coração não deve ser jamais um campo livre. Ele deve ser preenchido por Jesus. E quanto mais satisfeitos em Cristo,
menos satisfeitos nas coisas desta vida. Quanto mais satisfeitos em Cristo, mais irrelevantes ou secundárias as coisas desta vida se tornam. Não é, meus irmãos, a avareza e o desejo pelo ter que tem feito o nosso país cair na miséria em que está? Homens que se corrompem, homens que trocam uma paz e o bem-estar por terem mais e mais dinheiro. Aqui eu não me refiro, irmãos, aos ricos, que são ricos licitamente, porque a riqueza em si não é pecado. O grande pecado é você enriquecer às custas da corrupção e da saúde que você tira, ou da educação quando se tira, ou da segurança quando se tira, e faz com que o seu próximo viva uma vida desgraçada e miserável, para que você possa ter, possuir aquilo que não lhe pertence. Não é, meus irmãos, a corrupção um grande câncer na história deste país? De onde vêm todas essas coisas, senão dos corações repletos de avareza? Muitas vezes nós acreditamos, irmãos, que esses pecados têm a ver com o partido A ou com o partido B. Muitas vezes nós achamos que essas questões têm a ver com a esquerda ou com a direita. E nós, como espirituais que somos, embora percebamos que muitas destas coisas, em alguns partidos, eles se lambuzam na corrupção, nós precisamos entender que no fundo, o grande problema está no coração do homem, quer seja ele de direita ou de esquerda, quer seja ele seguidor dos democratas ou dos republicanos, seja qual for a cor do partido, azul ou vermelho, seja qual for o seu político em quem você votou, o que nós temos visto é que a corrupção é uma pandemia mundial, e que no Brasil se vive em alto fervor. Mas o problema permanece, é no coração. Por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo assim: se eu tivesse lá, eu também roubaria. Talvez você já tenha ouvido isto. Ou talvez você já tenha visto a corrupção nos níveis mais baixos. Ou quem sabe até mesmo você já se corrompeu de alguma forma. Portanto, a corrupção não tem a ver com partido A ou B, com governo ou legislativo ou judiciário. A corrupção está no coração do homem, a avareza está no coração do homem. Por isso que os homens querem tirar vantagem em tudo o tempo todo. Mas nós morremos para este homem. Nós somos de Cristo Jesus. E nós não aceitamos esse tipo de coisa. Nós não participamos deste tipo de coisa. Assim como não participamos da prostituição, nós também não participamos da corrupção. Nós não participamos da avareza. Nós não devemos ser pirangueiros. Nós não devemos reter o bem de quem precisa. Nós devemos até mesmo abrir mão daquilo que por direito é nosso em favor do outro. Essa é a contracultura cristã. Por isso a Bíblia diz que o cidadão dos céus, segundo o Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, reconhece que é pobre de espírito, humilde de espírito. E pobreza de espírito não é o que o mundo fala, tá? Pobreza de espírito tem a ver com reconhecer que eu e você não temos nada e não somos nada, e que tudo pertence a Deus, e que nós somos como mendigos, não temos nada para oferecer a Deus, nem materialmente, nem espiritualmente. Portanto, se nós somos quem somos, nós precisamos entender que tudo que temos vem de Deus, da graça de Deus, a Ele seja toda a glória. E que aquilo que nós temos é uma bênção de Deus para nós, para a nossa família, a nossa manutenção, mas também para servir a outros, até mesmo a pessoas que nós não conhecemos, para servir ao nosso próximo, para cuidar do nosso próximo. Meus irmãos, a vida, como nós acabamos de cantar, é tão passageira, é como um sopro. E às vezes nós retemos o bem que poderíamos fazer ao próximo. Eu quero convocar você nesta noite a avaliar o seu coração. Infelizmente ainda há muitas pessoas que ainda têm dificuldade, inclusive com dízimos e ofertas. É curioso entender que cristãos que reconhecem que tudo vem de Deus são mesquinhos quando se fala
que este reconhecimento se dá por meio dos dízimos e ofertas. Está na Escritura, irmãos, de trás para frente. Está na Escritura. Tudo vem do Senhor. Das tuas mãos tu damos, diz a palavra de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você deve dar tudo que você tem. Apenas que você deve dar o seu coração para Deus. E quando nós entregamos a Deus o nosso coração, os recursos, irmãos, não são a principal parte das nossas vidas. Mas nós temos a oportunidade de, porque somos abençoados por Deus, abençoar o reino de Deus, fazendo a igreja de Deus crescer ainda mais para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Mas tudo isso é coisa do novo homem. O velho homem é pirangueiro, é mizinguento, né? O velho homem atravessa o Oceano Atlântico com um sorrisal na mão. Mas o novo homem entende que nu veio do ventre da mãe e nu voltará. Que nós não temos nada, não somos nada e que tudo vem de Deus. E que nesta vida o bom é amar a Deus e amar ao próximo, servindo com tudo que temos e que somos para a glória de Deus. Porque esta vida é muito passageira. Meus irmãos, eu queria encerrar contando uma experiência para os irmãos e, ao mesmo tempo, fazendo uma gratidão. Amanhã, pela graça de Deus, meu pai estará recebendo alta. E eu quero louvar a Deus por cada irmão que orou e intercedeu pela vida dele. Não é ainda a alta que nós gostaríamos. A gente gostaria que ele saísse andando do hospital, mas pela própria característica da doença, ele vai precisar ainda sair como um acamado. Mas só o fato de estar fora do hospital, né, mais distante, né, das possíveis infecções e também se alimentando melhor, é um grande privilégio. E os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou a melhor pessoa para estar no hospital. Mas nesses 65 dias, o Senhor me provou duramente. E eu pedi ao Senhor que Ele me mostrasse a graça de ser mais do que um acompanhante, mas de ser um missionário no hospital. E pude pregar a palavra a algumas pessoas e conhecer situações muito tristes, assim, os irmãos sabem bem, situações de pacientes paliativos, né, em que apenas o acompanhamento para aliviar os últimos momentos. E enquanto estava no hospital, havia uma família de Carpina, uma senhora, Dona Carminha, com seu filho de 36 anos, João Marques, que estava enfrentando um câncer na região do pescoço e da língua. E eu cheguei pela manhã, logo cedo, e perguntei a Fabíola, minha cunhada, se ela queria tapioca, né? E perguntei qual o sabor que ela queria. E disse, pergunta a Dona Carminha, uma senhora muito pobre, muito, muito humilde, qual é a tapioca que ela quer. Ela disse, de coco. E eu comprei a tapioca para ela. E quando cheguei com as tapiocas, ela agradeceu, pegou a tapioca. E o seu filho, né, já com a situação bem difícil, fez assim para mim, pedindo a tapioca. Mas ele já não podia mais comer, porque nem mesmo aquela mangueirinha da aspiração estava podendo entrar. E eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes a gente come e não agradece a Deus, não é verdade? O privilégio de comer, o privilégio de servir ao próximo, né? O privilégio de poder degustar um alimento. Aquela foi a última vez que eu vi João Marcos. Ele faleceu talvez 3 ou 4 dias depois, lá mesmo no hospital. Era meu amigo Alexandre, meu irmão, que estava lá no momento que ele faleceu. E eu queria dizer aos irmãos que às vezes uma coisa simples como uma tapioca é um gesto de amor a alguém, e às vezes nós retemos o bem que poderíamos fazer. Saiba que tudo que Deus lhe deu não é seu, é dele. Ele é o dono. Inclusive ele pode tirar de você tudo que você tem se ele quiser, pois é ele quem dá a vida e tira. É Ele quem dá os bens e também tira. Entenda no seu coração, em nome de Jesus, que a vida é como um sopro e que nada do que você tem, você é dono. Você é administrador enquanto estiver nesta terra. E ainda digo mais, se você for pirangueiro e guardar muito, quando você morrer, você nem sabe se quem vai ficar com o que você deixou vai ser sábio ou não,
para usufruir daquilo que você deixou. Vocês sabem bem de histórias de filhos que acabaram com a fortuna do pai em uma semana, em um mês, não é verdade? Então administre tudo o que você tem para a glória de Deus. Se você puder prosperar, prospere, mas nunca prospere olhando só para frente. Olhe para o lado. Há muita gente necessitada. Não deixe a avareza tomar o seu coração. E não ache que só os ricos podem ajudar, pois neste país o testemunho é que quem mais ajuda são os pobres. E João Calvino diz que não há na igreja de Deus alguém tão pobre que não tenha um dom para oferecer ao seu irmão. Aquilo que Deus lhe deu, consagre ao Senhor e dedique também àqueles que precisam para a glória de Deus. Isto é fazer morrer o velho homem. O velho homem, irmãos, é quem abarrota Brasília. É gente que só quer ganhar. O velho homem é gente que abarrota os palácios. É gente que só quer sugar. Que suga até da merenda das crianças pobres. O novo homem olha para as suas mãos e diz assim: o meu Deus é o dono da prata e do ouro. Aquilo que eu der não vai me faltar, porque tudo que eu tenho vem do Senhor. Que seja assim na igreja de Deus, para a glória de Deus, na sua vida, na sua jornada. Seja algo de muito valor ou seja uma tapioca. Que seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos.